gente segue adiante aqui, aproveitando a presença de Fabrício Neves, que ilustre presença, e vamos que vamos com o nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje vai para o valoroso povo francês. Bom dia não, na real, um bonjour. Porque ontem, após convocação do presidente Emmanuel Macron, que se viu obrigado a dissolver o gabinete de governo após um resultado desastroso nas eleições europeias, os franceses finalmente foram às urnas mais uma vez. Meus amigos, eles, pelo visto, estão mais perdidos que surdo em bingo, mais perdidos que cachorro em dia de mudança, porque tentavam definir um rumo para o país no meio dessa confusão toda. E, ao fim, a cartada de Macron tentando unir o país contra o que aqui se chama jocosamente de ultradireita revelou-se um desastre, mais uma derrota na conta dele. Mas vamos falar sério aqui, tá? Passou da hora dos bem-pensantes acharem que vencerão essa revolta das massas contra as elites apenas na base dos chavões. Não adianta ficar xingando e dizendo que os adversários são fascistas, frentistas, futebolistas, ou seja lá mais o quê, porque no fim do dia o eleitor está votando conforme os problemas concretos que percebe no seu próprio cotidiano e para os quais, ainda que com respostas erradas, determinados grupos estão pelo menos tentando dialogar. Uma unha encravada, o preço do aluguel, os boletos do dia a dia ou o imigrante ilegal tentando tomar o emprego dele. Olha, eu vi de perto o que aconteceu aqui no Brasil em 2018, todos aqui viram. Como diria Mahatma Gandhi, no início tentaram ignorar, depois riram. Quando resolveram brigar, já era tarde. Marine Le Pen moderou o discurso, abriu mão da liderança do próprio partido, como aquela mãe que faz de conta que deixa o marido mandar em casa e, dados os resultados de ontem, está muito próxima de assumir a liderança do governo de seu país. Enquanto a tal ultradireita modera o seu discurso, a esquerda se isola, xingando tudo e todos de extremistas. As urnas falaram. E aqui vai o nosso bonjour para todo mundo que chama qualquer um que pense diferente de extremista. Mas, claro, essa é só a minha opinião e eu quero entender. Você, Fabrício Neves, conta para mim do que se trata ontem essas eleições legislativas. Le Pen vai ser primeira-ministra com Macron presidente? Tem paralelo para isso? Será que a coalizão de esquerda que o PP está, enfim, tendo faniquitos, querendo que ela assuma o governo, possa surpreender e acabar assumindo no lugar da Le Pen? Como é que está? Olha, é uma situação delicada. A gente tem o segundo turno ainda no próximo domingo e o presidente Emmanuel Macron, que está vendo o partido dele se desmanchar na Assembleia, ficou em terceiro nas intenções de voto, não, na votação de ontem, já apelou para aquele fronte republicano para somar forças contra o Rassemblement National no próximo domingo. Só para a gente entender aqui, André, para deixar bem claro como é que funciona as eleições legislativas na França com 2 turnos, né? Parece um pouco complicado, Sim, difícil de entender. Funciona da seguinte forma: cada região tem ali os seus candidatos a deputados próprios, né, de diversos distritos, mais de 500 distritos espalhados pelo país. Se dentro de um distrito, um candidato único de cada partido, no primeiro turno recebe mais de 50% dos votos, ele automaticamente ganha a vaga. Tiveram 77 deputados, se não me engano, já eleitos no primeiro turno com mais de 50% dos votos. Se não tem ninguém com 50% dos votos, todos aqueles que fizeram mais de 15% vão para o segundo turno. E quem é que fez? Além da coalizão da Le Pen? Aí você vai de um distrito para o outro. Então, em alguns distritos, você tem até 4 candidatos no segundo turno. Em outros distritos, são apenas 2. Mas a disputa maior está ali, de fato, entre o Rassemblement National e a frente de esquerda, que somou ali... O Rassemblement National teve cerca de 33% dos votos no geral, a frente de esquerda teve 28% dos votos aproximadamente. O Macron já viu que a coisa era uma aposta muito arriscada, né? Foi pro brejo, tá vendo que a situação tá difícil, mas caso o Rassemblement National leve a maioria absoluta para a Assembleia, quem eles vão indicar para o cargo de primeiro-ministro não é a Marine Le Pen, é o Jordan Bardella. Ele é o presidente do partido, ele tem 28 anos de idade, é visto como uma figura mais nova, de maior interlocução com a direita tradicional da França, porque o foco da Marine Le Pen é para daqui 3 anos. Lá nas eleições presidenciais, que aí vai ser uma outra história, ela vai concorrer pela 3ª vez seguida à presidência lá na França. É um cenário muito delicado, né, André? O Macron tinha uma aposta muito arriscada e, pelo visto, muito arriscada, já tem muita gente, né, meu caro Pepe, que está dizendo, esse Macron, enfim, acabou dando um tiro no próprio pé, que ele foi um idiota, foi irracional em fazer essa aposta, mas
ali com as costas contra a parede, talvez, pelo menos, ele vai colocar o ônus de governar até 2027 e tirar que todos os holofotes de cobrança fiquem só nele e sim se divida com a eventual coalizão de direita da Rassemblement Nationale da Le Pen, ali na figura de primeira-ministra, né? Aí, se der chabu, divide a culpa. Divide o ônus, né? É um ponto interessante, Marinho. Eu até fui vítima de crítica pelo nosso amigo Segré, quando eu fiz um vídeo para os nossos assinantes prêmio, falando que a esquerda também cresceu na França. Ele brigou comigo. Como assim? A esquerda cresceu perdendo? Nunca vi isso. E me chamou de uma jornalista aí do outro canal. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos lá. O que o Fabrício colocou aqui, né, ele conseguiu ilustrar exatamente como é que funcionam as eleições na França, né? Na França tem 577 distritos. Só houve a finalização da votação em 76 distritos. Ou seja, o segundo turno vai colocar em disputa 501 distritos, né? 501 parlamentares. E quando você pega o número, claro que a extrema-direita ou a direita, o pessoal, quando eu falo extrema-direita, fica um pouco complicado, fica um pouco incomodado. A direita tem 33% dos votos. A direita aumentou em cima do partido de centro do Macron. A esquerda cresceu também na França. A esquerda, com Mélenchon, teve 28% das intenções do voto. Ou seja, 33% a coligação de direita, 28% a coligação de esquerda e um pouco mais de 20% a coligação de centro liderada pelo Macron. No segundo turno, todo mundo está vendo uma articulação institucional entre as lideranças de esquerda e o centro, entre Mélenchon, que é o líder da esquerda da França, e o centro liderado pelo Macron. Os dois juntos têm 49% contra 33% da direita ou extrema-direita, o que vocês quiserem. Ou seja, eu consigo identificar que no segundo turno a coligação, a possível coligação e articulação política entre o centro-direita, o centro e a esquerda, vai ter a maioria dos assentos. E isso pode fazer com que o Macron indique, pela primeira vez em muitos anos, né, um líder de esquerda como primeiro-ministro, né? Apesar de várias pessoas querendo tirar o Mélenchon dessa possibilidade, né, é um fato real, né, que nessa articulação entre o Macron e o Mélenchon coloque uma pessoa, um líder político de esquerda como primeiro-ministro. Então as eleições não estão ganhas, não se encerraram. A gente vai saber o resultado final só no meio de julho, 9 de julho, né, Fabrício? Semana domingo que vem já, 6 de julho, né? Domingo que vem. E eu vejo, de certa forma, uma possibilidade de mudar completamente a configuração eleitoral na França no segundo turno. Não acho um absurdo pensar isso, não. Até tem um ponto que eu queria trazer aqui, tese André. válida. Se a gente for olhar historicamente a votação, o número de eleitores do Rassemblement Nationale, a impressão que passa, e muitos analistas têm reparado isso também, é que eles têm um teto eleitoral lá na França. Esse teto é na margem que eles ficaram ali. Cerca de 25%, 30%, 35%. Tem crescido um pouco nos últimos anos, é verdade. Subiu bastante de 2017 para cá. Se a gente for olhar quando a Marine Le Pen disputou contra o Macron as eleições presidenciais pela primeira vez. Então a questão é de onde que eles conseguiriam tirar novos votos para ter uma maioria absoluta na Assembleia. Porque sem maioria absoluta na Assembleia, o Rassemblement Nationale não conseguiria governar, teria muita dificuldade para governar. E aí talvez esteja a cartada do Macron, que você falou aqui. Deixar a Assembleia de uma forma que ele vai dividir a culpa do governo. Então, quer dizer, não tá bom para mim, mas não tá bom para vocês também. E agora que não tá bom para ninguém, eu não consigo colocar à frente as minhas propostas, então eu chego em 2027, o meu partido chega em 2027 para as eleições presidenciais como o injustiçado, como o centro moderado que queria ter levado reformas importantes e não conseguiu. Olha só, é uma situação delicada, porque o governo dele não agrada a ninguém. É muito difícil a situação política do partido do Macron, porque ele não agrada a ninguém. Ele tenta sempre agradar de um lado, mas quando ele puxa a corda de um lado, ele estoura do outro. E aí ele tem muita dificuldade lá no país. Meus amigos, eu não consigo não lembrar uma frase do ex-governador biônico das Minas Gerais, ali na época do regime militar, o Milton Campos, onde ele disse, de forma bem ácida e honesta, brutalmente honesta, criticar o governo é tão bom, mas tão bom, que não deveria ser apenas monopólio da oposição. Concordam? Bom, eu acho que pelo menos, uma vez se de fato acontecer isso que a gente acabou de descrever, o ônus de cobrança e de crítica não vai ficar só no lombo do Macron, vai também sobrar para Le Pen. É uma jogada arriscada, mas a gente vai estar acompanhando aqui. Obrigado, Fabrício, pela precisão sempre na apuração.